Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 1 do podcast. Eu sou a Bruna Barbosa. E eu sou o Caio Barbosa. Nós somos os hosts do LegacyCast, um podcast para empreendedores, para família, para estilo de vida e nada mais, nada menos do que estamos aqui na Times Square, New York City, gravando o nosso primeiro podcast com nossos sócios. Um prazer inenarrável e não poderia ser outra pessoa, outro casal a estar aqui com a gente do que Gustavo Calete e Ana Calete e Matheus Calete. Prazer nós seis estarmos aqui. É um projeto que precisava sair do papel, porque as pessoas precisam muito aprender com vocês. O jeito que vocês pensam, o jeito que vocês levam a vida tem muito a ensinar muita gente. Né, meu amor? É um prazerzaço, tenho certeza que vai ser um sucesso. Estar nessa cidade gravando esse primeiro podcast é um grande prazer e vai ser sucesso com certeza. E pra gente é um prazer receber vocês sendo os nossos primeiros convidados. Para iniciar esse podcast, eu quero saber qual foi o maior desafio empreendedorismo da vida de vocês. O maior desafio no empreendedorismo da minha vida, acho que foi... Não, calma. Antes de você responder, a gente precisa ir lá pro outro lado da tela, que de fato nós iremos gravar esse podcast. Vamos! Bora lá? Foi! Vambora, filho! Muito bem, agora estamos devidamente apresentáveis e estamos no cenário mais propício, né? A gente saiu de um caos de Nova York e fomos para a plenitude de Ibiúna no Clara Resorts. Calete, qual foi o maior desafio empresarial que você já enfrentou na sua carreira? Caio, Bruna, prazer estar aqui. Foi o começo desse podcast, foi muito, muito legal. Vai ficar pra história, talvez alguns minutos de gravação totalmente... A gente vai poder usar em vários, vocês vão poder usar isso em vários episódios. O maior desafio empresarial que eu tive, cara, foram alguns, né, amor? Já teve um episódio da Ana entrar na minha sala e eu estar travado na cadeira de tanta coisa que tinha na minha cabeça. Eu mexi o corpo, assim, eu sentadinho, não tava nem com cara de apavorado nem nada, mas... Acho que o maior é quando envolve muito problema, a falta financeira pesa demais. Então acho que o meu maior desafio empresarial foi entender que existem várias oportunidades muito boas, mas nem todas são para mim. Isso foi a maior dificuldade, assim, que é bom vender picolé, vende picolé, é bom instalar ar-condicionado, instala ar-condicionado. Só que vender picolé, instalar ar-condicionado, fazer contabilidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então esse foi o meu maior... E aí em algum momento da minha vida eu aceitei várias oportunidades boas dessas. E aí nada estava funcionando. Esse foi o maior desafio, assim, foi limpar os negócios e a cabeça. Boa. Realmente, primeiramente é um prazer estar aqui. Realmente o início do podcast foi bastante conturbado. Era choradeira para um lado, barulho do outro, gritaria e gente expulsando a gente da Times Square. Mas deu tudo certo, estamos aqui na paz, realmente, num lugar maravilhoso. Uma companhia, passamos dias maravilhosos aqui. E voltando na parte que tu falou do episódio que tu teve, realmente foi bem impactante pra mim, que é acostumada a ver tu sempre na correria, sempre na frente, com a cabeça na frente. E ele tava completamente parado, assim, no computador. Eu disse, amor, o que tá acontecendo, né? E realmente foi um grande desafio, né, que a gente passou. E no meu caso, é bem relacionado também, sempre quando envolve questões financeiras, eu fico bastante ansiosa, assim, eu tenho uma tendência já a ter problemas de ansiedade, então... E aí o cérebro trava completamente, então isso é um desafio, uma coisa que eu tô aprendendo a administrar, já tô bem melhor do que eu já fui.
e é uma construção diária, sabe? Então, eu acho que esse é um desafio realmente que paralisa a gente na operação e realmente é difícil, assim, desafiador. Isso a gente percebeu, né? Na parte financeira. e que contraditório ainda, né? Você escolheu essa área que é a que mais te tira da zona de conforto. Não, justamente isso. Eu tenho uma cabeça muito analítica, consigo prever muito na frente. Então, assim, eu posso não ser a pessoa mais organizada, não ter super tabelado as minhas despesas e tal, mas eu tenho uma memória muito boa. Então, assim, eu sei exatamente que daqui a 3 meses a gente vai estar fudido. Desculpa a palavra. Entendeu? Mas isso foi metaforicamente falando ou... Não, metaforicamente, Tá. Isso. Não, beleza. Voltando, Fazendo análise, qual assim, foi o né? teu maior desafio empresarial e aí que envolveu o financeiro? Conta pra nós o cenário. Loja, não sei eu. Já teve vários episódios. Eu acho que um que teve bastante impacto foi quando eu fui demitida. Eu era gerente de uma clínica estética, tinha um bom salário, só que eu tava estabilizada, assim, tava no morninho e eu tinha meus projetos culturais, que é uma coisa que eu faço já há bastante tempo, por fora. Então, eu sempre tinha um dinheiro extra que entrava anual, não era uma coisa que eu podia contar, mas era um dinheiro que chegava junto, então, chegava todo junto. Então, fazia sentido eu manter esse trabalho, porque era um dinheiro que dava um cash na hora ali, bem legal. Então, levei um susto, porque do nada eu fui demitida. E aí meu Deus, o que aconteceu? Daí eu morava sozinha, tinha meu apartamento que eu tinha recém comprado, e aí me deu um impacto, assim, foi bem desafiador para mim mesma. Eu fiquei, meu Deus, eu sou incompetente, realmente questionando as minhas capacidades mesmo. Eu já era formada e... né, eu tô patinando, eu tô fazendo tudo certo, mas não tá dando resultado. Então, realmente, isso foi um teste, né? E eu acho que Deus faz tudo certo. E na medida que eu precisava disso pra acordar, assim, pra saber que realmente tinha um outro caminho que eu não tinha, que eu não conseguia enxergar, né? Foi ruim naquele momento, porque eu me senti bem desamparada, nunca contei com o apoio dos meus pais. Sinceramente, eu que me sustento desde 18 anos, então foi bem, para minha cabeça foi bem traumático isso, mas ao mesmo tempo foi libertador ver que tinha outras possibilidades, que eu podia, né, realmente seguir outros rumos. Então foi uma baita experiência. Bom, e aí, nisso, você já tinha a Calete Contabilidade. E como foi essa junção de vocês dois? Bom, a gente se conhece há pouco tempo, né, amor? Eu e a Ana, a gente se conheceu em dezembro de 2021. Então, a Calete Contabilidade, ela existe desde abril de 2014. Então, sempre foi tudo na minha cabeça. Eu abri sozinho, do jeito que eu imaginava que era o melhor. Toquei sozinho. Em algum momento eu demiti todo mundo. Teve uma semana que eu demiti 5 pessoas e fiquei sozinho. Era eu e mais 5, eu demiti 5 em uma semana. E nota que isso... E nota não, né? Mas assim, isso não foi desafiador pra mim, foi libertador também. Cara, se não tá funcionando do meu jeito, não tem por que funcionar, então eu fecho isso. Sempre tive isso, assim. Sempre, cara... Eu abri pra fazer diferente. Então, a Calete Contabilidade acontecia, ela rodava de um jeito extremamente desorganizado, e graças a Deus ela sempre fez dinheiro, né? Mas como eu era 80% da Calete, então, tipo, na minha cabeça, eu brinco muito, e aí quando a gente conversa com os nossos mentorados hoje, né? Cara, eu sei exatamente o que tá passando. Eu sei exatamente o que é sentar numa sala e tu enxergar 10 braços trabalhando que só a tua cabeça tá pensando. Então, e aí eu dava aula até às 11 e voltava pro escritório pra fazer o financeiro. Tipo, tem um episódio muito legal, essa história é muito legal.
eu tô fazendo imposto de renda do cara, imposto de renda pessoa física, né? Tipo, março, abril do ano. E o cara me disse assim, cara, eu vou estar no Brasil, que eu queria fazer o imposto de renda contigo, posso ir aí e tal, né? Eu disse, tá, beleza. Ele morava fora, a gente abriu a empresa aqui e tal, e aí era o primeiro imposto de renda que eu tava fazendo dele. E ele chegou com um envelope de banco. Envelope de banco, sim. De depositar dinheiro, lembra quando a gente... Nossa. Envelope, assim. Isso é 2017. Eu faço imposto de renda, ele tira do bolso, me entrega o envelope. Eu disse, não, cara, tipo, lá sei eu. Eu olhei assim, só... Tá aqui, isso aqui. Cara, tu não me cobrou nem um mês de contabilidade. Isso durante quanto tempo, mais ou menos? Isso uns... Cara, quase um ano. Tipo assim, de maio a abril, Porque o que aconteceu? O cara, enfim, me ligou, WhatsApp, não lembro exatamente como. Cara, tô mudando de emprego, preciso abrir uma empresa, né? Tipo, uma PJ. Tá bom, eu abri a empresa dele, a minha maior preocupação? Cara, ele é nosso cliente agora, tem que atender ele, tem que calcular imposto, fazer folha, essas coisas assim. Eu botei ele em todas as listas de tarefas. Eu fazia o financeiro depois das 23, porque eu dava aula até as 11 e voltava pro escritório. Só que o financeiro era quais boletos tem que pagar e quais boletos eu tenho que mandar. Aquele Excel tava parado lá, tipo... Tá bom, aqui é a lista, ó. Tipo... Então... Quando eu conheci a Ana recém tava nessa transição de... Foi naquele ano, né? Que aconteceu essa demissão. Foi em 2021, né? A gente se conheceu no final do ano. Eu comecei a conversar com ela, tipo, a gente ficou 5 horas dentro de um carro conversando na noite que a gente se conheceu. A gente se conheceu, fui levar ela em casa e a gente ficou no carro 5 horas conversando. Falamos de pai, de mãe, de família, de... Legal. Legal mesmo. Não, ali várias coisas, né? Eu prometi pra ela que eu ia levar ela pra Holanda, por isso que a nossa primeira viagem internacional foi pra lá, né, vida? Pô, A segunda, né? No dia que vocês se conheceram. No dia que a gente se conheceu, eu disse pra ela, eu vou te levar pra Holanda. Que ela disse que adorava, que queria conhecer, não sei o quê. Eu disse, quer saber, eu vou te levar pra Holanda. A gente tava meio alegre demais, mas enfim, né? E aí, virou 2022, eu fechei um clientão em São Paulo. E aí eu fechei o cliente. Quando eu comecei a me ligar o que era o trabalho, tipo, quantidade de coisa que era, eu disse, meu Deus, a coleta de contabilidade vai cair. Esse cara vai me sugar muito. Uhum. E eu disse pra Ana, quanto é que tu ganha hoje? Tanto. Eu disse, tá, eu te pago 1.000 a mais. Vem trabalhar na coleta de contabilidade. Caramba, foi um all-in mesmo, né? Não, cara, assim, ó, a gente se conheceu dia... Nós estamos falando de empresa, mas é família, né? A gente se conheceu dia 4 de dezembro. Dia 4 de fevereiro a gente assinou a união estável, porque a gente sabia que a gente queria ter filho. Em um mês? Em 2 meses, fevereiro, né? Ah. Janeiro, fevereiro. Em 60 dias a gente tava com a união estável. A nossa união estável é assinada a 60 dias do nosso primeiro beijo. E 3 de dezembro a gente tava casado. Em 1 ano a gente se conheceu e casou. Ela morava no apartamento sozinha, eu invadi o apartamento dela. Eu tava negociando meu carro já quando eu conheci ela, que eu ia trocar de carro. Eu não ia trocar de carro, eu tava investindo na empresa, eu ia vender o carro, ficar uns dias sem. E eu tinha caminhonete. E aí, quando eu tinha que entregar o carro, eu olhei, quer saber, eu não vou levar pra casa da minha mãe. Vou levar pra casa da Ana. Quando ela abriu a porta na sacada da frente do apartamento dela, cooler, espeto, guarda-sol. E é legal isso, porque assim, eu e a Bruna a gente se conhece há um pouquinho mais de 10 anos. E apesar de todas as mudanças que a gente teve ao longo da nossa vida, foi uma coisa assim, foi uma escadinha. Uhum. Não foi uma montanha russa. É. E é legal de ver como a gente é tão parecido, mesmo tendo experiências tão diferentes. Sim, é verdade. Né? Porque, poxa, você teve quantas empresas ao mesmo tempo? 7. 7. Negócios que eu tocava. Mais um fato curioso, porque eu sempre trabalhei no escritório do meu pai. Por 2 anos eu fui fazer estágio no jurídico da CCR. E daí depois que eu te conheci, tenho 7 empresas.
Mas isso é mais culpa tua do que minha. Assume esse BO. Esse BO. Eu tenho medo de deixar ele sozinho, porque eu não sei com quantos CNPJs Quando ele volta. É. Isso hoje é mais culpa tua do que minha. Olha. Mas é. Não, É que tu não viveu isso, aí tu tá vivendo agora. Exato. Eu só tô no embalo. É porque eu não tinha encontrado a frase na minha vida. Ah, Intensidade distorce tempo. E é verdade. Se no primeiro ano foram 7 empresas, meu amigo, meu amigo. os próximos 5, Que 70 CNPJ. que Deus te acalme. Mas tu vê que não é só nos negócios, né? Na nossa vida também aconteceu isso. Tipo, em 3 meses a gente definiu a vida. Olha, eu quero ter filho, tu também quer ter filho, então tá, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma união estável, ó. Lógico. Resolvido, pelo menos. E daí melhorou pra fazer plano de saúde, essas coisas todas, entendeu? Eu não sei que. Não é em 3 meses, em 60 dias. Ou se é ele de ter sugerido, mas enfim. Né? E eu e a Bruna, a gente só fez união estável porque meu pai me expulsou do plano de saúde da empresa. E daí tu entrou no dela. Aí eu que tive que pagar, entendeu? O plano de saúde, o plano de saúde casa muita gente ainda, gente. Casa o plano de Sim, casamenteiro. no mês. E foi assim, no mês da pandemia, de quando estourou a pandemia. Eu falei, como que eu vou deixar uma pessoa sem plano de saúde? Falei, não tem condição. Falei, vamos correr atrás, a gente também faz a união estável só pra poder você subir como dependente, tá ali junto. Meu pai sempre foi muito certeiro nas decisões. E essa foi só mais uma delas. Que ele tinha certeza que ia dar certo, ele só deu um empurrãozinho. Sim, só deu um empurrãozinho, é isso aí. Ah, que loucura. E eu queria saber um pouquinho mais sobre os prós e contras de vocês trabalharem juntos, porque vocês são pessoas muito diferentes. E daí quando junta nós 4 é mais legal ainda, porque a Bruna é parecida com a Ana e eu sou muito parecido com o Calete. Então assim, parece que são duas constelações se chocando. Exatamente. Cara, e pode ir, também pode ir. e também assim, não tem problema, meu amigo. fica tranquilo. Não, para, que isso? Passa. Já aproveita e espera. Espero que tenha uma galera vindo. Tem Ixi, mais uma galera pessoa ali. vindo. Tá. Não, pode. Não, aqui, ó. Não, aqui. Tô olhando lá aqui. E assim, eu gosto da ideia de que opostos se complementam, né? Por isso, eu sempre digo que se tivessem 2 Edus no escritório, o escritório não estaria bem. Se tivesse 2 Kais no escritório, o escritório também não estaria bem. E por isso, a gente se dá tão bem. Sim. E dá tão certo, né? O negócio. E eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês sobre esses prós e contras de trabalhar marido e mulher, 2 pessoas diferentes. Não entendi tua risadinha. É um desafio porque tem coisas naturalmente que irritam a gente, não é tudo que agrada, né? Mas a gente, com o tempo, a gente vai com o tempo a gente vai aprendendo e até respeitar, né? O jeito de cada um e no trabalho especificamente, eu acho que para ter para tudo ornar, digamos assim, o muito importante é cada um entender o seu papel, né, no negócio e até na família. No negócio, a gente sempre teve muito claro, assim, ó, nesse momento eu sou a funcionária, nesse momento eu sou a diretora da Calete Contabilidade, nesse momento eu sou a esposa. Olha, tá fazendo errado. Já aconteceu várias situações, a gente ter brigado em casa e trabalhar, e aí não é muito legal, assim, pega isso aqui. Pega. A gente não quer conversar. Não quer conversar naquele momento. Me respeita que eu não tô afim de falar contigo hoje. Mas a gente precisa. Né? Vai jantar, tá aqui a gente comida. precisa, então assim, tá, tu viu aquele negócio ali? Não. Sim. Não. É porque realmente eu preciso de um tempo pra digerir as coisas, não é tudo simplesmente virou a chavinha, então
eu preciso de um tempo, daí eu vou processando, vou entendendo, então é lento e ele muitas vezes não respeita esse momento e eu digo, tu tem que respeitar meu momento. Até nisso a gente é igual, meu. Me respeita o meu momento, eu tô aqui, refletindo, é o meu... Respeita o tempo da Ana, porque ela tá falando agora e você tá pegando o microfone. Eu sofro censura, muitas vezes. Nada a ver. Muitas vezes. Essa risada prova que é mentira isso. Não, Tá, que loucura. Não, a gente teve que super aprender. Esse negócio de respeitar o tempo, pra mim, é extremamente difícil. Porque se tem um problema, não é o fato que eu não respeito o tempo das pessoas, mas é que se tem problema, se não é problema na minha cabeça, entre nós, cara, quer pensar 1 ano, 2 anos, 12 anos, agora, se tem um problema, tem que resolver, na minha cabeça tem que resolver. A pior coisa, assim, eu acho que o maior apartamento mental que me prejudica é dúvida. Eu tenho pavor de dúvida. Então, assim, já aprendi a tomar decisões um pouco mais devagar, apesar de não ser muito fã de tomar decisões devagar. Porque Eu também não sou. tu também não é. E tu tá me ensinando a tomar mais devagar, porque como tu tá cada vez mais acelerado, eu tenho que ser o devagar, não tem condição nenhuma. Mas o prós e contras de trabalhar em casal, realmente esse lance do papel é super importante, porque teve dias que a Ana queria esse tempo do marido dela, tipo, aconteceu um estresse dentro de casa, e ela precisava digerir, entender, enfim, desculpar, lá sei eu, né? Mas chegou 11 da manhã, ela tinha que conversar com o diretor operacional da empresa que ela trabalha. Porque ela estaria sendo irresponsável profissionalmente. E a Ana se cobra muito profissionalmente. Ela pesa a mão nela, a régua dela, e ela com ela mesma é muito pesada, principalmente profissionalmente. Então, surgiu dela, assim, surgiu de uma... A gente estava estressado por alguma coisa que aconteceu em casa, realmente não me lembro, porque realmente não foi nada extremamente importante, mas ela chegou e disse assim, eu preciso conversar contigo, mas é disso. Daí eu me liguei o que ela queria dizer, entendeu? Tipo, não entra no assunto lá de casa. Falar. Entendeu? E aí funcionou. E aí eu comecei a usar isso também. Até pra eu conseguir cobrar a diretora financeira de algumas coisas e ela conseguir cobrar o diretor operacional. Você tá notando isso? Que a gente vai passar muito por isso. Isso, é verdade. Porque isso é fundamental, assim, cara, olha só. Eu sei que não é legal tomar a bronca do marido, tomar a bronca da mulher. Não é legal. Mas tem que entender que tu não tá tomando uma bronca do teu marido, nem da tua mulher. Tu tá tomando uma bronca de alguém que trabalha contigo e que, sobre aquela situação, a pessoa tem razão. A pessoa, ela é a responsável, tu ficou de entregar tal coisa em tal data e não entregou. Porque isso acontece muito, a gente não é perfeito, a gente erra, a gente procrastina. Como numa empresa qualquer. Como a única coisa que são marido e mulher. É que entender... Essa divisão. Isso foi fundamental pra nós e a gente indica isso pra todos os casais. Casais, irmãos, sabe? Irmão, pai, filho, mãe, filha, mãe, sabe? Porque esse lance da intimidade também é ego, né? Sim. Não vou deixar meu irmão falar assim comigo. A Ana tinha muito isso, assim, quando eu ia cobrar ela, tipo, porque a Ana, enfim, por toda a história dela pessoal, ela teve que sempre se posicionar muito. E aí, um homem conversar com ela sériozão, cobrar ela sériozão, só que esse cara é o marido dela. Fala tu sobre isso. Realmente foi bem desafiador, né? Porque primeiro que eu não gosto de ser criticada, como ninguém gosta, né? De uma forma geral. E eu demoro pra digerir, assim, quando eu recebo uma crítica, eu demoro pra digerir, já tô bem melhor nisso, já tô conseguindo aceitar mais os feedbacks, porque eu entendo que o feedback é super construtivo, por uma evolução mesmo. Mas nos primeiros momentos eu me assustei, assim, tanto que eu faço tudo certinho, eu sou a rainha do passo certo, porque eu não gosto da crítica, entendeu? Eu evito de tudo quanto é forma, não, vou fazer tudo certinho, porque ninguém vai me criticar desse jeito.
Então, essa é a minha linha de raciocínio. Se eu fizer tudo certo, eu não vou ter motivo nenhum pra deixar as pessoas insatisfeitas comigo. Então, por isso... E daí, quando eu faço, não. Daí, algumas vezes já levei um choque, assim. Mas fui entendendo que é do jogo. Que vai acontecer conflitos, vai ter momentos difíceis. E a gente precisa passar por cima disso, saber lidar, né? Eu acho que o grande ponto é que a gente sempre está muito alinhado. Embora a gente tenha opiniões diferentes, e na maioria das vezes é diferente, nossas opiniões, eu sempre digo, olha, essa é a minha opinião, tudo bem, eu entendo a tua, só que é assim, a minha opinião é minha, não tem como tu mudar isso, né? E aí eu também tenho que fazer o inverso, né? A opinião dele entendo a tua opinião, não concordo, mas ok. Então a gente foi aprendendo, né? 3 tópicos aqui. Eu tive que aprender. Foi difícil pra mim entender que a gente não tem a mesma opinião e está tudo bem. Isso realmente assim, foi um aprendizado importante, mas foi só um aprendizado que não vai acontecer nada. Porque na verdade a minha preocupação era muito mais de será que isso vai desgastar o nosso relacionamento? Isso demorou tempo pra eu ter essa consciência que eu tô falando agora, sabe? Uhum. Mas essa minha preocupação de temos opiniões diferentes, será que isso não vai, ao longo do tempo, dividindo? Sabe aquela história de caminhando em sentidos opostos, assim, 1 centímetro agora, daqui 2 anos é 20 quilômetros de distância, né? Tipo, se a gente tá olhando pra lados distintos. Mas não, cara, eu penso, a Ana sempre é uma mulher de opinião fortíssima, então, e aí eu fiquei em paz com isso, ok, não vai afetar o nosso relacionamento, tudo certo. E sobre prós e contras, assim, tem um contra que eu acho que a gente resolve com o bendito alinhamento, né? Alinhamento que é geral. O que alinhamento é? Qual é o nosso objetivo? E não é só a meta, qual é o nosso objetivo? Por que a gente tá fazendo isso? Qual é o principal objetivo agora para chegar no objetivão, sabe? Porque o contra é cuidar para que os problemas, e eu não sou daquele cara, eu não sou adepto àquela história de entrei dentro da minha casa, esqueço a empresa, não tem como. Primeiro que eu acho que é mentira, porque a gente só tem um cérebro, não tem como, acho que ninguém consegue fazer isso, eu não acredito, tá? E segundo, que é a nossa fortaleza, mas daí o contra é que tem que cuidar muito, tem que blindar muito, é que nem todo dia a semana vai ser maravilhosa na empresa. As coisas não vão andar sempre como a gente imaginava. Tem cliente que é chato, tem cliente que não é chato e tem razão porque a gente errou, tem coisa que não acontece, a meta de venda não é batida, enfim. Mas que isso não atrapalhe as coisas dentro de casa. Porque é fácil. É fácil tu chegar, tu passar uma semana tomando só porrada na empresa, mesmo que não teve nenhum estresse entre marido e mulher, como somos nós dois, mas o fato da empresa não andar como tu quer, ou algumas coisas não acontecerem como tu quer, graças a Deus isso acontece muito pouco, graças a Deus o nosso trabalho, a nossa quantidade de aprendizado, graças a um monte de coisa, acontece cada vez menos, mas isso é um super cuidado. Isso é um super cuidado. Cara, se tá dando, e a gente tem refletido muito sobre isso, né, amor, assim, acaba que nas viagens de carro a gente fica junto mais tempo, né? Tipo assim, conversando e tal. E justo porque as coisas não estão saindo como a gente queria na empresa, é que a gente tem que se unir dentro de casa. Tem que se unir, tipo, pede ajuda, sabe? Não tá dando certo, mano. O que tu acha? Ana, o que eu fiz aqui? O que tu acha? Fiz errado? Fiz errado. E aí vai dando dá liberdade de ouvir a crítica, sabe? Paciência comigo, ainda tô aprendendo tudo isso. Realmente não é fácil. Desculpa, você pediu para eu ter paciência com você, é isso? Ah, tá, beleza. Sou paciente. Nah. Sou paciente, você tem 2 segundos pra ajustar. 2 segundos pra ajustar. Bem paciente. E, bom, quando vocês chegam em um impasse, e aí tem opiniões diferentes, cada um uma forma de pensar, como chegar numa decisão em conjunto. Recentemente eu aprendi, e a duras penas, que
não adianta eu confrontar e dizer assim, não, esse não é o caminho. Então, aprendi, Ela é não mais tem inteligente como. que eu. Não tem como, não adianta. Eu disse, é sério mesmo? Tu quer? Até recentemente ele falou assim, eu tenho dificuldade até de fazer viagens de carro de longa distância. Eu tenho medo de trânsito, de acidentes e... Pra quê, entendeu? Ele quer vir lá de Porto Alegre de carro até São Paulo. Não tem, pega um avião aqui. Pra que esse sacrifício? Não tem porquê. E aí a gente, volta e meia, tem algumas discussões em relação a isso, porque ele gosta da viagem e tal. E eu fico... Me perdi. Não, é que eu te falei algumas... Tá, ok, tu não viajar, né? Aí a gente se desentendeu, né, em relação a isso, porque a gente tem opiniões diferentes. E eu digo, mas é sério isso? Porque é economia de tempo é dinheiro. Então, assim, tô tentando de outras formas convencer que isso não é uma decisão inteligente, mas essa decisão não pode ser de mim. Não pode ser eu, digo, tu não vai alugar o carro. Não permito que tu alugue o carro. Não existe isso. Ele que tem que entender que alugar carro não é uma decisão inteligente no contexto geral, não é porque tem o tempo de transporte, porque tem realmente o perigo do acidente, tem, né? Então, outras coisas que para fazer ele entender. Será que essa decisão que ele está tomando vai nos levar realmente para o objetivo que a gente tem no futuro? Né? Então, eu tento sempre questionar, fazer perguntas para fazer com que ele se tome consciência da decisão. É gerar essa consciência e não impor, né? Porque que essa decisão venha dele. Que e aí acaba ficando uma decisão... Eu já sei o hack mental e eu caio sempre. É brabo. Sempre não, mas enfim, na maioria das vezes. Não, a Ana aprendeu que nós somos pessoas bravas. Você? Nunca diria você. Como é bom ter sócio irônico. E a gente sempre foi... E o Caio falou, até comentou antes assim, sobre eu posso se atrai, mas eu e a Ana, as coisas andaram muito rápido porque a nossa visão de vida é muito parecida. Então, no macro, assim, nas decisões macro, nunca teve impasse, né? Nunca teve impasse. Assim, enfim, que casa comprar, que bairro ir, sabe? Que tipo de vida levar e tal, nunca teve esses impasses. São coisas menores mesmo, assim. A Ana aprendeu, e isso é super inteligente para todo mundo que tem que tomar decisão com outra pessoa, porque daí isso é importante entre marido e mulher, entre sócios que tem algum relacionamento afetivo, entre sócios, né, de negócios mesmo e tal, porque fazer perguntas para que a pessoa chegue às suas conclusões, daqui a pouco não vai mudar. Porque essa história do carro, eu me sinto livre porque eu trabalho do carro. Eu ligo, exceto uma estrada que eu peguei agora esses dias aqui. Mas aí não tinha como, eu precisava de pegar carro, não tinha avião pra essa cidade que eu fui. Sim. Tanto é que não tinha avião que quase não tinha estrada. E aí eu liguei umas 7 vezes pro Caio. Foi. Porque eu ligava, caía. Ligava, caía. Mas se fosse numa estrada um pouquinho melhor, eu digo, uma localização um pouquinho menos rural, né? Menos sem sinal, a gente teria sido uma hora super produtiva. Então, ela tá rindo aqui, tá ironizando. Ó, pra minha defesa, tu mesmo deu um tiro no teu pé. Tu disse que tu quer fazer ser produtiva a viagem, ou seja, se ainda tá falando no telefone, ok, é tudo certo, falando no telefone e dirigindo é tranquilo, mas a maioria das vezes não é falando no telefone, é digitando no telefone. Isso é um risco gigantesco. E aí eu fico, amor, olha só, é por isso que tu desliga. Vamos rever o seu seguro de vida, tá? Que... O sujo falando mal lavado. Esse podcast não era sobre empreendedorismo, gente. É negócio de família, né? Muito bem. Não, eu preciso de que tu roupa suja agora aqui, tu às vezes, dirija.
tu larga o celular um pouquinho. Porque assim, às vezes eu tô realmente mexendo no celular, mas eu não tô dirigindo, entendeu? Daí eu sabe o que eu falo pra ele? Eu disse, amor, tu quer que eu dirija? Eu Então, posso já que é dirigir. pra lavar a roupa suja, vamos lavar a roupa suja. Porque eu tô dirigindo, eu não posso digitar. Eu falo, amor, manda tal mensagem pra tal pessoa. Ah, não, depois você manda. Eu também não gosto de digitar no carro. Independente se eu estou dirigindo ou não. Então, assim, tudo bem que você quer otimizar o tempo, mas É a tem pressa. coisas que é a sua vida que tá ali. Então, Mas não é legal. Esse hack de fazer perguntas para que as pessoas cheguem às conclusões, nem sempre vai chegar na conclusão que. Enfim, né? É porque a gente só tem que ter cuidado, né? Assim. Graças a Deus, né? Tipo, enfim, graças a gente se conhecer e tal. Gente, nós estamos falando de uma conversa de 40 segundos, não assim, uma briga sobre alugar carro, dirigir, não sei o quê. Não. É uma coisa do cotidiano. E que a Ana realmente aprendeu essa estratégia. Eu tenho usado essa estratégia, inclusive com alguns funcionários, com alguns parceiros, com o Caio eu uso. Eu vou perguntar pra ele, isso, e aquilo outro. Eu tenho todas as respostas. Boa. Eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês sobre essa visão de futuro. Eu não sei quantos anos vocês pensam, se é 5, se é 10, se é um ano. Vai do planejamento. Eu? Nossa, é verdade. Desde que eu conheci a Ana, a minha vida foi muito intensa. Minha vida sempre foi muito intensa. Sempre fui um aceleradão do caramba. Sempre fui. Eu venho de uma família gigantesca e eu sempre fui o neto mais barulhento da galera. Então, não foi só. A Ana aceitou compromissos extremamente sérios, como casar, ter filho, né? Aceitou essa intensidade. Só que os últimos 12 meses, a gente tá gravando isso em novembro de 2025. Então, cara, se a gente olhar para novembro de 2024, e foi um marco novembro de 2024 mesmo, porque lembra, amor, que eu cobrei R$400 uma palestra que os caras fecharam o Teatro Municipal. R$400? Um amigo meu me ligou, Calete, isso aqui pode vir aqui na nossa cidade e tal, explicar pros contadores a reforma tributária e tal. Eu disse, posso, claro. Eu não sei, a gente pensou de noite e tal, né, final do dia, assim, 18h30, 19 horas. Vê que dia tu pode, me avisa e tal, e quanto é que tu cobra? Deus, qual é a ideia do evento? O que é o evento? Não, a gente queria da associação. Cara, uma cidade que tinha, nossa, 70% dela foi tapada pela enchente, meses antes, né? Isso era novembro de 24, em maio ela tinha sido tapada pela enchente. Eu disse, e ele deu, sabe quantas pessoas tu acha que vai dar? Umas 30, 40. Eu disse, faz assim, cara, cobra R$20 de cada um. Cobra R$10 de cada um, 40 pessoas, vai dar R$400 e a minha gasolina, eu vou e volto. É 1h30 lá de casa, 1h30 lá de casa. Eu trabalho, deixo a Ana em casa e vou, tá tudo certo. Eu cheguei lá, eles tinham fechado o Teatro Municipal, tinha 700 pessoas no Teatro Municipal. Mas cobraram os R$20 de cada um? Não, eles me pagaram R$400. Caramba, não, calma aí, rapidinho, ó. Eu anotei isso aqui, eu tô fazendo várias anotações, tô gostando disso. Você vê que há um ano atrás você já tinha um nível de consciência elevadíssimo. Sim. Você já era a lenda da reforma tributária. Tava indo. E você cobrou pelo seu tempo, não pela solução que você apresenta. Eu cobrei um pouquinho mais que a gasolina, cara, vou te dizer. Eu cobrei foi isso. R$400, vou gastar 150 de gasolina e 30 de pedágio. Tá bom, vou... Porque, ó, hoje, quanto que você cobra pela sua palestra da reforma tributária? R$17 mil. R$17 mil. Isso dá mais do que 40 vezes se fosse em um ano. Daí fica um pouco mais Cara, difícil. deixa eu anotar aqui. Quanto que você vai cobrar em um ano, daqui a um ano, pela sua palestra?
Não tenho ideia, cara. Acho que não vai dar pra... o mercado não aceita 40 vezes de novo, né? Que seja 4. 4 é um bom número. 4 vezes o valor de hoje seria um bom número. Quem fechar até o final de 25 ainda mantém o Ainda preço mantém desse o ano. Black Já Friday. garante o calendário de 26. Black Friday de palestra, Anotado. Não, e legal que assim, ó, no início do ano, acho que foi tipo isso, né? Ele recebeu um outro convite para uma palestra. Fevereiro, isso. Um convite para uma palestra da reforma tributária. E ele quanto que eu faço orçamento? A gente já tinha um nível de consciência diferente. A gente precisa precificar bem e tal. Porque esse dia de novembro foi um marco. Eu fiquei extremamente feliz. Sim, lógico. Teatro lotado. Foi a reinauguração do teatro. Então, tipo assim, pra nós lá no Rio Grande do Sul, tipo, pô, um significado do caramba, sabe? E os caras ficaram gratos porque eu fui. Então, tipo, tem um fator emocional, e esse é o fator emocional que sempre me prejudicou em fazer receitas com a educação. Porque daí, tipo, tá ali o meu pagamento. De nada. Tem muita tua influência, mas esse foi um marco. E aí, em fevereiro, eu recebi uma... Daí, recebeu a proposta e aí a gente, vamos formar o preço. Daí ele falou que R$3.500. Daí eu... 3 mil é bastante dinheiro, né? Uma palestra e tal. Daí ele olhou assim, 10% da palestra do Johnny. Johnny cobra R$35 mil uma palestra. Naquela época, né? 10% da palestra do Johnny. Eu disse, pensando assim, não é muito, né? Porque 10% é uma parte pequena. Amor, joga o não tu já tem. O máximo que vai acontecer é a pessoa recusar a proposta. Ou ter que negociar, né? Ou ter que negociar e tal. Mandou a proposta, tipo, sei lá, 15 minutos depois, os caras toparam, tipo, muito rápido. E a gente... Boa! E tal. E aí, rolou, a palestra realmente aconteceu. Só que, quando aconteceu a palestra, a gente já tava cobrando 10. Isso. E aí, a gente, aquela palestra de fevereiro que a gente fechou. Então, a mesma palestra, que início do ano era 3.500, hoje é 10. E foi 10, né? Hoje é 17, então foi uma crescente que a gente, quando ele teve que executar a palestra, já estava muito mais caro. E a gente, nossa, lembra que é os 3.500? Mas agora fechou, né? A gente levou 2 dias mais pra mandar esse e-mail. Com medo de mandar valor? Entendeu? Os caras tinham Era um tiro no escuro, né? Você não tinha essa noção ainda. Não tinha. Porque não era uma proposta de trabalho, né? Tipo assim, Calete, nós te vimos em tal lugar, a gente quer te levar pra tal lugar. Tipo, não tinha negociação do que era, né? É isso aqui, essa palestra em tal lugar, tal data, beleza. Sim. Então era só preço mesmo. Desculpa voltar um pouquinho, porque eu fiz a pergunta de quais são os planos de vocês para os próximos... Pode ser 5 anos? Pode ser 5 anos. Beleza. Tá. Como nos últimos 12 meses a transformação foi muito grande e... A gente vai acelerar muito mais ainda? Isso. A visão de futuro, né? A visão de futuro é cada vez maior, tipo assim, é cada vez... Maior o alcance, né? A visão de futuro Quanto maior o alcance, maiores pessoas serão impactadas. Exatamente. Então... Cara, 5 anos, o que a gente tem de planejamento? Eu acho que realmente ensinar de qualquer lugar do mundo. Porque assim, o meu objetivo é o mesmo, o meu objetivo macro é o mesmo de muitos anos atrás, que é ser livre financeiro. Aqui tem que ser nessa ordem, né? Mas por gosto seria diferente, mas seria ser livre financeira e geograficamente. Né? Na verdade, o que eu mais queria é ser livre geograficamente, que é trabalhar de qualquer lugar. Mas aí para fazer isso tem que ser livre financeiramente primeiro. Então, 5 anos, cara, 5 anos é realmente conseguir impactar a vida, melhorar a vida das pessoas, que é isso que eu faço desde os meus 21 anos de idade, essa é a minha cachaça, que eu aprendi na sala de aula. Só que eu ter uma vida
uma vida em qualquer lugar do mundo. É um negócio meio bizarro, assim, né, amor? Mas eu já olhei pra Ana Paula, assim... Não sabe, né? 70 dias ficar 70 dias na Itália é ruim quanto? Tá, tem grana, mas assim, quais os problemas isso causa, entendeu? Se eu realmente a gente comprar uma passagem que a gente vai dia 1º do mês, eu vou voltar dia 10 do outro mês lá. Uhum. Legal. Sabe? É isso que eu me pego. Eu quero trabalhar, assim, né? Nós queremos trabalhar para que isso seja cada vez menos ruim até que seja bom. Ruim no sentido de não vai faltar nada aqui, né? Assim, as empresas vão andar aqui com o nosso trabalho, com a nossa previsão, com o nosso dia a dia até. Um aprendizado dos últimos 30 dias, né, amor? 40 dias é que a gente tem vivido uma vida muito corrida e da mesma maneira que não tem como tu deixar os problemas da empresa para fora de casa e os de casa só dentro de casa, não tem como não ser produtivo em qualquer lugar que tu estiver. Sim. Quantos CNPJs a gente vai ter? Em 5 anos? Cara, vou te dizer que esse número não me é muito sexy, realmente. Tipo assim, se for 7, se for 70... Uma contabilidade só para nossas empresas? Que tal? Cara, eu sempre tive assim... Sempre tive, não foi sempre. Mas de uns anos pra cá... Quando eu desenhei isso, quando eu escrevi isso, liberdade financeira e geográfica, isso é sempre a meta. Todo ano, entra ano, vira ano, eu tô atrás de ficar mais perto dessa meta, né? Eu penso em renda mês produtiva e renda mês improdutiva. Tipo, renda passiva. Renda passiva. Né? Tipo, eu penso nisso. E, cara, 5 anos, cara... não sei... Não sei se... Eu aprendi a dar números, né? Tipo assim, lá no Rio Grande do Sul hoje não fala número de jeito nenhum, mas bota aí, cara. Sonho. Sonho, cara. 5 anos, 12 milhões de renda a ano. Passiva ou ativa? Tudo. Tudo. Renda, não é faturamento das empresas, né? É renda família. Sim. Pra pagar água, luz e telefone. E algumas coisitas más. Que água, luz e telefone não é tão caro assim. Exatamente, é essa a ideia. Podemos botar aí uns 30 CNPJs? Pode ser, cara, pode ser. É que talvez não precise, entendeu? Eu realmente acredito que talvez não precise, 30. Eu vou fazer essa pergunta pro Joel. Amanhã, inclusive. Amanhã tu vê ele? Amanhã. Pergunta amanhã pra ele. No final do podcast. Grava amanhã então e a gente coloca editando no final. Fechado. Bom, a gente não apresentou vocês, né? Mas esse é o estilo, esse é o clima. Né? Primeiro a gente vai pra execução. Boa. Porque, na boa, não importa quem tá sentado nessa cadeira. O importante é os insights que a pessoa que está sentada nessa cadeira vai dar para os nossos ouvintes. Boa. E pra gente, eu já tive alguns aqui. Mas estou aqui com um irmão que a vida me deu há um pouquinho mais de um ano, Gustavo Calete, fundador da Calete Contabilidade, professor e vendedor acima de tudo, casado com a Ana e pai do Mateu, o loirinho dos olhos mais lindos e do sorriso mais mágico que esse mundo já viu. E Ana Paula Calete, CFO da Calete Contabilidade. Ambos são cofundadores, junto comigo e com a Bruna, do Connection Club. Somos sócios do Flávio Augusto, o Caio Carneiro e o Joel J na Mentoring League Society, a maior liga de educação empresarial da América Latina. E eu vou colocar aqui em 2030, com certeza vai ser a maior liga de educação empresarial do mundo. Sim. Administradora e investidora.
vamos para os nossos momentos finais. Eu queria fazer primeiro um bate-bola. Tá. A gente vai falar aqui 5 palavras e eu quero que vocês falem a primeira coisa que aparecer na cabeça de vocês, tá? Calete, prosperidade. Família. Ana, meta de 2026. Poxa. Primeira coisa, né, Paula? Vamos. Pode colocar um número. Liberdade financeira. Acho que de forma genérica, assim. Caralho, então é esses 12 milhões no ano que vem? Não precisa ser. Óbvio, se for, eu vou. Receba, estou pronta. Pode ser que fica melhor ainda. Mas justamente assim, de deixar respirar um pouco, né? Esses últimos meses foram bastante loucura. Isso não assim. vai acontecer nos próximos 12 meses. Respirar um pouco. Eu já te adianto. Mas o bolso pode acontecer. Eu estou Ah, falando não, isso. beleza. Respiro financeiro, tá. No bolso pode. Ainda não eu tenho essa eu não resposta. reclamo da minha vida agitada. Se eu não gostasse, eu não teria topado, né? É a vida que a Cara. gente pediu a Deus. Pediu a Deus, um cara calminho que nem eu. Mas realmente, assim, o respiro, realmente a gente tá sempre correndo atrás da máquina. Não que a gente vá fazer diferente dos próximos 12 meses, mas eu acho que deixar o giro acontecer de forma mais natural, porque vai chegar isso que eu mais busco, assim, chegar um momento de agora deixa fazer dinheiro, porque agora não preciso mais me preocupar com fazer dinheiro. Entendeu? O dinheiro já vai se fazer naturalmente com as coisas com os nossos projetos, com as nossas empresas. Então, isso é uma coisa que eu gostaria muito para os próximos 12 meses. Por enquanto, a gente está realmente ralando e fazendo conta. Parar de fazer conta. Tá. Calete, saúde. Mais importância. Eu tenho que dar mais importância pra ela. Vamos colocar uma meta aqui pra 2026. Quantos quilos você vai perder? Ou qual vai ser o seu percentual de gordura? Cara, pois é, ó, pra ver que eu não tenho a mínima ideia do meu percentual de gordura hoje, amanhã, nos últimos 5 anos, 12 anos, 23 anos. Tipo, eu realmente não deixei isso de lado, mas cara, eu tenho que pesar 78 quilos. Um percentual de gordura, ok, a gente sabe que tem que ser baixo, mas eu não sei. Não, beleza. Já adianto para os próximos convidados, o ritmo do podcast é esse, tá? O Caio vai fazer todo mundo sair daqui. Vai sair daqui com muitas metas e compromissos firmados que depois a gente revisita para saber se foram atingidos. Vai ficar gravado, né? Então. 2026 a gente volta em novembro e faz um check. Ana, um sonho. Morar numa praia que tem um calçadão. Amor, falo isso já há muito tempo. Eu queria muito morar na praia. Eu amo praia, assim. Então, o sonho realmente de ter uma vida bem estabelecida, morar, poder fazer atividade física no calçadão da praia, viver, né? Cheirando o mar. Cheirando o mar. Olha, vai ter um empreendimento em Alphaville que é uma praia artificial, viu? Bem essa o sonho. Tem a maresia. Bem essa o sonho. Só pontos positivos. É bem esse o sonho da Ana Paula. Em uma palavra, legado. Uma palavra, independência. Eu quero que... Pode. Porque legado não vem outra pessoa na minha cabeça que não seja o Mateu. E ele tem que ser um cara independente. Independente em que sentido? Ele tem que tomar as decisões dele e conseguir arcar com todas elas. Que ele tenha a capacidade de sustentar os sonhos que ele tem. E aí, pra tu ser isso, pelo menos é o meu jeito de enxergar a vida, tu tem que ser uma pessoa independente.
Eu quero estar com a Ana Paula. A minha maior felicidade do mundo é estar casado com a Ana Paula. Mas eu não preciso da Ana Paula. E nem ela de mim. É nesse nível, assim. A Ana Paula... Bom, ela me encantou porque ela era um mulherão da porra. Eu descobri isso levando ela pra casa. Não, eu sei a rua que ela tava falando um negócio, tipo... Eu achei que ela tinha uma idade muito menor do que ela tinha. Quando a gente... Assim, né, a gente se conheceu num pagode. E aí... Eu levando ela pra casa, tá, onde é que tu trabalha? Não sei o que, não sei quando, não sei o que. Não, por onde é que a gente tá? Tipo, né? Eu malandrão querendo, onde é que a gente tá indo pra casa dos teus pais? Tipo, por onde é que eu tô te levando? Porque eu salvei a vida dela na hora dela sair, porque ela travou, ela errou a senha, né, amor? Na hora de sair do bar, ela errou a senha. Eu tava indo embora da festa com meus amigos. E eu vi que a Ana foi pra fila. Quando ela foi pra fila, eu fui pro final da fila. Tá. Pra ficar pertinho dela, porque eu tava na frente, eu ia sair. E aí... Foi isso mesmo? O editor da vida veio... Isso mesmo. E aí ela chegou no caixa, eu cheguei 2 caixas ali pra pagar. E ela abria telefone, fechava o telefone, abria a senha, tirava cartão. Bloqueou 1, bloqueou 2, bloqueou 3, não sei o quê. Já tava dando golpe desde o início, né? 130. Olha. R$60. R$60. Não lembro, eu lembro. R$62, então. 62, Pode ser. Mas era, tipo, era uma coisa bem... Duvido, nem Bitcoin pega esse. Pode terminar. Investir R$62, tem um filho lindo, uma mulher, as empresas cresceram. O Caio não pode falar muito, tá? Porque aqui foi o contrário. Quem deu o golpe foi ele. Ah! Ele tava sem carteira, eu que paguei a conta dele e levei ele pra casa. Viu só? Você não sabia dessa? Não sabia dessa. Que bonito sair de casa sem carteira. Até nisso Tá? a gente combinou de casal, Viu tá vendo? só? Olha só. E a Bruna paga minhas contas até hoje. Esse foi bom. Esse foi Mas bom. quando eu penso em legado é isso, Plano cara. de saúde. Ah, o plano de saúde. Se não fosse... Calete, eu quero que você faça uma promessa pra Ana aqui e agora. Você tá louco, cara. Não era sobre... Adorei ser host. Adorou ser host. Nasci pra isso. Nasceu pra isso. A agenda da semana que vem vai ser 18 gravações. Pode ser uma promessa ligada à saúde, ligada à prosperidade financeira, ligada à prosperidade do relacionamento de vocês. Só tô tentando te ajudar. Um mix de tudo. Uhum. Que assim, enquanto você pensa, então eu vou falando. Pra você pensar. Eu vi um vídeo faz muito tempo e eu vi várias vezes esse vídeo porque eu achei ele sensacional. Do Breno Perrucho, dos Jovens de Negócio. É, isso aí. Ele falou que prosperidade na visão dele, é dividida em 6 pilares. Que é a prosperidade financeira, a prosperidade profissional, a prosperidade de saúde, a prosperidade no relacionamento família, e no relacionamento amigos, e a prosperidade quanto à sua fé. Então, se você tem esses 6 pilares bem definidos, bem alinhados e caminhando para o seu objetivo, você, na visão dele e agora na minha, você pode se considerar uma pessoa de sucesso. E eu achei isso... Tinha um checklist do cara. Nossa, sensacional. E no final das contas é simples. Sim. Porque é uma coisa que eu falo muito, assim, não adianta a gente falar aqui que em 2030 vai ter uma renda passiva de 12 milhões e 30 CNPJs e ganhar um divórcio com isso. Sim, exatamente. E uma das coisas que esses ambientes que a gente frequenta proporcionam pra gente é a gente poder vir pra um paraíso como esses, a gente trazer a família com a gente e a gente poder fazer os negócios aqui. Sim. Cara, eu aposto que para 95% da população mundial isso não existe. Isso é impossível.
E realmente é impossível hoje. Sim. Não é impossível chegar lá, mas né, tipo, com as situações, com a situação que vive hoje, isso é impossível. E por isso, um dos pilares desse podcast também vai ser o poder que o ambiente, o quanto o ambiente certo pode te transformar. Que é uma coisa que o Flávio Augusto fala bastante, que um excelente empresário de negócio ruim, ele não vai ter muito sucesso. Agora, um empresário médio no modelo de negócio fantástico, ele vai dar muito certo. E daí também, eu não sei exatamente quem fala isso, mas falam que o melhor negócio do mundo é ter um banco lucrativo. Sim. E o segundo melhor negócio do mundo é ter um banco não lucrativo. Fica a dica. Meu chapéu. Ele começou com prosperidade e terminou com outro CNPJ, vocês viram? Né? Tipo, começou totalmente família. Mas a sua promessa pra Ana? A minha promessa pra Ana Paula. Você já teve tempo de pensar? Já tive. Não, muito bom. É bom. O host, ele judia, mas ele é amigo, né? Ele, não, vai demorar. Tu não sabia que eu ia fazer ele isso. é seu sócio. Não tinha ideia nenhuma que ele ia fazer isso mesmo. Ana Paula, eu te prometo me cuidar mais. Eu venho de uma família que demora pra morrer, mas se eu não cuidar da saúde, né? Se eu não cuidar da saúde... Sim, eu tô contando aqui, faltam 11 dias pro meu avô fazer 103. E ele tá bem. E ele tá bem. Isso é que é O percentual de importante. gordura dele deve ser maravilhoso, espetacular. Ela deve ganhar de ti. Acredito. Tá? Ele não vai deixar a gente fazer exame dele pra saber, mas, né, tipo, medir ele, mas enfim. Ana, eu te prometo me cuidar mais pra te dar tudo que tu merece. Eu não alcançaria, não teria a coragem e a mira que eu tenho hoje se não fosse tudo do meu lado. Então, e tudo que tu merece na minha cabeça é muito maior do que tu imagina. Sempre é muito maior do que tu imagina. Eu soube disso desde daquele minuto que eu quebrei o pescoço dentro do carro. Tu sabe que minuto eu tô falando? Quando eu me liguei que tu era um mulherão mesmo. E não só, né, não só fisicamente, isso eu vi na festa. Mas eu acho que eu não consigo dormir bem se eu não for a nossa base. Então eu te prometo te cuidar, eu prometo me cuidar para conseguir te cuidar. Eu prometo fazer de tudo pro Matheus ser um cara que tu casaria. Para que ele siga os teus passos dos nossos passos, né, de valores e de futuro, mas que ele seja um cara que possa tomar qualquer decisão, que ele não fique refém. E acho que isso talvez aperte o nosso coração em algum momento da vida, porque quando a gente toma decisões ousadas, os nossos pais, agora que a gente é pai, a gente sabe que, né, volta um flash na cabeça. Mas e o básico e o fundamental, eu te prometo te honrar e te amar todos os segundos da minha vida. Porra, cara. Olha, deu tempo pra pensar bem. Tu falou bonito. Foi bom, foi bom. Quando eu decidi toda essa mudança na minha vida, um ano, eu só decidi seguir isso por conta da família. E acho que a gente vê muito em vocês dois, por isso que nós quatro a gente se uniu tão bem. E a gente tem certeza que esses dois aí, Teodoro e Mateu, ainda vão casar muito juntos. Nossa, eles vão ter esse beijo pra caralho, meu irmão. E a intenção é Nada nunca. Nunca, nem vai saber o que é. jamais. Carteira assinada, Não precisa vou nem comprar me- carteira branca e assinar. Não precisa nem gerar um número de CTPS A pra carteira eles. assinada vai ser o passaporte. Só essa. É só Gostei aí que vai desse. ter carinho. Aham.
Gostei desse. E tudo, eu acho que a gente também vivendo praticamente a mesma fase junto, a maternidade realmente muda muito a gente. Não tem como você passar por ela e ser uma pessoa diferente. E muito do que a gente faz nós 4 hoje é por conta desses 2 pequenininhos. Então, Ana, qual é o legado que você quer deixar quando o Matteo ou as pessoas que te cercam pensarem na Ana? O que você quer que reflita quem é a Ana? O principal, assim, que eu desejo passar pro Matteo e para as pessoas, assim, em geral, na minha volta, é realmente que a Ana foi uma pessoa íntegra, a Ana foi uma pessoa honesta, que sempre fez tudo certo. Sempre teve compaixão pelas pessoas, né? Empatia, que é uma pessoa que ama ter pessoas na volta, assim. Eu penso que a gente não tem como ser feliz sem ter pessoas. Ninguém é feliz sozinho, então a gente precisa muito se alimentar, se autoalimentar. E as pessoas... parece que as pessoas dão combustível que a gente precisa. A minha vida seria completamente diferente se não fosse o Calete, se não fosse o Matteo. Então, cada uma dessas fases dá uma viradinha de chave e a gente assim, cara, é isso que eu queria, né? Nossa, que delícia estar vivendo isso. E eu acho que a essência que a Ana vai deixar é a mesma essência que a Ana de 2021, que estava bem ferrada, mas que sempre tentou passar isso para as pessoas e, de uma certa forma, até conseguiu, porque passaram muitas pessoas na minha vida e eu nunca deixei as portas fecharem para mim. Eu sempre tratei as pessoas com respeito, sempre honrei as pessoas que realmente me estenderam a mão e eu acho que eu recebi isso muito dos meus pais também, esse exemplo. E eu quero ser essa pessoa lembrada por isso, sabe? A pessoa que realmente ajudou as pessoas quando precisa. Uma pessoa extremamente justa. Eu não... pra mim, a régua é muito baixa. Minha régua é muito baixa contra a injustiça. Eu não consigo tolerar. Eu não sei qual gatilho que ativa em mim quando eu vejo um negócio que não tem nada a ver comigo, mas é que eu não concordo. Me ativa uma coisa ruim que eu quero defender aquela pessoa, eu quero ajudar, eu quero dizer, e às vezes posso me prejudicar a um nível máximo, mas eu preciso dizer que não é certo. Então, realmente, eu espero que eu seja essa inspiração para o Matteo, realmente ser lembrada por isso, pela mãe que eu sou, pela dedicação que eu tenho com ele e com a família em geral, assim, eu quero que as pessoas me vejam como essa pessoa realmente que pensa na família, pensa nas pessoas e é isso. Parabéns. Nossa, eu vou adorar esse projeto que a gente vai fazer juntos, amor. Nossa, isso é muito mais gostoso do que eu imaginei. Bota na agenda. Trava a agenda pra gravar logo. Esse foi o nosso primeiro LegacyCast. Um LegacyCast que não poderia ser com outras pessoas. Eu tenho certeza de que a gente vai ver esse podcast algumas vezes. E eu espero cada vez mais que a gente melhore como hosts e como perguntadores. Obrigado. Pro bem dos próximos convidados, talvez não. Talvez não precisa melhorar muito. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelas pessoas que vocês são, obrigado pelos sócios que vocês são, obrigado por... Não, aí é desculpa, Kai, tu
Obrigado por Cara, que loucura. por aceitarem Eu o meu sei que passou jeito, o meu jeito acelerado de ser, mas eu juro que todas as decisões que a gente vai tomar juntos. Sim. E eu quero ter muitos CNPJs. Eu não tenho um número na minha cabeça. O que eu não sei se é bom ou ruim. Não, é bom, é bom. Não, porque pode ser ruim, Ó, né? ó. Porque daí se tu botasse o número, eu podia dizer pra ti, deu, chegou. Oportunidades infinitas. Sim, senhor. Eu tô falando E contigo e com ele também, tá? Sim, senhor. E é um prazer desbravar tudo isso com vocês dois, com vocês três. Obrigado mesmo, de coração. Assim como você falou da Ana, eu falei pra Bruna no nosso casamento que se eu tivesse sozinho eu estaria bem, mas com a Bruna é muito, muito melhor. E lá em 2023, quando a gente casou em maio, eu falei que o nosso futuro iria superar todas as nossas expectativas. E olha, estão superando e muito, graças a Deus. E novamente, se tivesse nós dois, a gente estaria bem. Mas irmos nós quatro, nós seis, é muito, muito, muito mais legal. Obrigado. Verdade. Agradeço muito a oportunidade. Vocês são inspiração para nós também. Desde o primeiro dia lá, a gente já se conectou e foi realmente em função das crianças, né? Em função até da atividade que vocês fizeram lá, da disponibilidade do Caio de correr. Realmente é uma maluquice, qualquer um que pensa em correr 17 quilômetros sai correndo literalmente desse projeto. Fingir ser alguém que eu não sou, eu sempre fui louco, desde o nosso primeiro dia. Você já sabia, eu já estava se metendo. Quando o Calete me contou, ele correu 17 quilômetros comigo. O quê? Quem é o maluco Que topou essa ideia? topa? Amor, não chama ele pra correr mais não. Chama ele pra mais nada, tá? Finge que ele nem é do Fire. Ela devia ter falado, não devia. E realmente, quando o Caio mandou mensagem pro Calete antes da prova que ele tinha pra fazer, foi diferente. Eu disse, bah, que legal. Esse cara é diferente. Eu acho que é um cara que faz sentido a gente conviver e ter na nossa vida, assim, porque a gente não tinha ideia que ia ser tão intenso e tão... Por mais que a gente tenha muitas pessoas que a gente se conecta aqui, vocês já passaram a barreira de uma simples conexão e foi muito... A gente cresceu junto e eu acho que nós quatro estamos num nível que a gente tá degrauzinho por degrauzinho, crescendo juntos. Esse degrau tá grande, viu? Tá cada vez maior, né? E a perna já tá doendo já pra subir esse degrau. Dá pra subir bastante ainda. E é muito gostoso viver também, nós seis. Gosto muito, agradeço vocês pela oportunidade do podcast, por sempre receber a gente com muito amor, coração aberto. E vocês são muito especiais pra nós. Realmente não podia a gente ter escolhido ninguém melhor pra abrir esse podcast com a gente. Afinal, vocês estão fazendo parte de vários sonhos nossos. Então, e o mais engraçado é isso. Foi tudo muito intenso. Ao mesmo tempo que nós quatro, um é diferente do outro. Mas a gente é muito mais parecida e dá uma segurada nos dois, mas o bacana é isso, como nós quatro a gente se complementa. E eu sempre falei isso, que família pra mim é quem a gente vai levando com a gente ao longo da nossa vida.
não necessariamente onde a gente nasce. Então, vocês hoje são parte da nossa família e a gente ama demais vocês, estar com vocês. Então, muito obrigada por tudo. Gente, a gente tem muito a agradecer. Desde o nome que vocês escolheram, sensacional, porque as pessoas, e eu falei isso no começo do podcast lá em Nova York, as pessoas precisam aprender com vocês, porque realmente nós 4 somos diferentes, né, mas os 2 casais também são diferentes, tipo, tem jeitos de lidar, de pensar diferentes. Claro que o alinhamento, graças a Deus e a tudo que a gente confia um nos outros, né? Mas vocês conseguem misturar 2 coisas que antes de conhecer vocês não cabia na mesma pessoa na minha cabeça. Vocês conseguem ser extremamente puros de coração, com um nível de ingenuidade quase 0. Normalmente o mundo tira pra trouxa quem tem um coração gigantesco. E não é raridade ter um coração gigantesco, mas ter um coração gigantesco, puro, que nem vocês 2. E nossa, extremamente ligados, antenados, percebendo tudo, sabe? Se posicionando, cara, não, é isso aqui ou é isso aqui. É fantástico, as pessoas precisam aprender isso. As pessoas precisam aprender isso, porque a gente a gente vive num mundo que, cara, se eu me abrir um pouquinho, talvez eu perca. E não, vocês são prova viva disso. Que não. Dá pra me preocupar com o outro e dizer pro outro, cara, eu acho que tu errou aqui, ou, cara, eu fiquei sabendo disso que não é legal. E ninguém acha que vocês estão querendo ferrar os outros. Vocês juntam isso, e isso tem muito a ver com o legado. Porque se a gente fosse um pouquinho, se a gente quanto mais pessoas tiverem o coração mais brando, e aí eu falo por mim mesmo, o jeito de lidar mais brando, as coisas fluiriam mais. As pessoas precisam aprender com vocês. E parabéns. Não se julguem, só produzam esses conteúdos, porque a naturalidade de vocês ensina. E se tu tá assistindo esse episódio, outros episódios do Legacy Cast, presta atenção nesses 2. Presta atenção nesses 2. O que eles entendem das respostas que eles estão perguntando? Porque ali não tem aprendizado, só vou ficar foda, rico. Não. Eu vou ser uma melhor pessoa. E vocês nos ajudam muito. A gente é gente boa, né, amor? A gente é bem gente boa. Mas vocês são exemplos para nós nisso. E é uma honra. É uma honra. Termos essas sociedades profissionais, mas nada se compara a essa família de 6 que a gente está criando. Parabéns, obrigado. Obrigado. Vocês são muito maravilhosos. Conseguimos chorar só 4 vezes? Olha, e depois de uma viagem pra Nova York, naquele caos todo, e a gente não se matou, Viu? a Disney vai ser um sucesso. A gente ganhou a Disney. E com isso, encerramos o primeiro Legacy. e maravilhoso Legacy Cast. Acompanhe a gente, dá aí o seguir, compartilhar. Te inscreve no canal. Algo mais? Então, só isso. É isso. Só agradecer e que venham grandes episódios. Grandes episódios. Valeu. Show!